Nós estamos na última aula de Justiça de Deus. Próxima matéria vai ser Família Cristã. Eita, glória a Deus, muito bem. Foi um tempo precioso, irmãos, debruçados nesse tema. E eu sei que Deus colocou muitas coisas nas nossas vidas, desses quase 2 meses estudando a matéria. E para terminar, a matéria de hoje, a gente começa em Gênesis. Começa onde nós começamos, para terminar a matéria, em Gênesis capítulo 3, verso 7. Vá comigo lá, por favor, para Gênesis 3, verso 7. Aleluias! Quase 2 meses atrás nós começamos em Gênesis. E a gente viu em Gênesis que o homem foi criado em justiça, em santidade, com autoridade, abençoado, provido de todas as coisas que ele precisava, imagem e semelhança de Deus. E Deus deu uma ordem para o homem, que ele não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comesse desse fruto, certamente ele morreria. E havia essa árvore no meio do jardim, e Deus disse ao homem: não coma desse fruto. Então Satanás, sagaz, engana Eva. Eva toma do fruto e come. Nós conhecemos a história. Nas primeiras aulas nós debruçamos sobre esses textos. E aí quando ela come, nós vemos no verso 7 de Gênesis capítulo 3. Vá comigo, por favor, para Gênesis capítulo 3, verso 7. Diz assim, todo mundo abriu. Vou aguardar vocês, que hoje nós estamos sem projeção. Então, vou aguardar vocês todos abrirem. Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amados, quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se abriram. E eles tiveram uma percepção de algo que eles não tinham antes. Nós sabemos que os olhos físicos já estavam abertos, porque eles já enxergavam um ao outro, já enxergavam os animais, já enxergavam a criação de Deus. Mas um olhar deles foi aberto naquele momento. Um olhar para algo espiritual, uma percepção que eles não tinham, de uma nudez que não existia na vida deles. Eles já estavam nus fisicamente, mas eles tinham uma cobertura, uma veste espiritual que eles perderam quando caíram. E muitas vezes na Bíblia, a gente vê a Bíblia tratando a justiça como uma veste. E nós sabemos que eles tentaram encobrir aquela vergonha, cosendo folhas de figueira para cobrir a vergonha deles. E eles costuraram folhas de figueira e coseram e se cobriram. E aquela cobertura inicialmente parecia ok, porque de um para com o outro eles estavam cobertos. Já não era tão grande a vergonha deles quando olhavam um para o outro. Mas até que Deus chega no jardim e eles percebem que continuam nus, e eles se escondem de Deus com medo, com vergonha, com senso de culpa, com consciência de pecado. Eles se escondem de Deus por entre as árvores do jardim, e Deus chama por eles e diz: Adão, onde você está? Nessa hora nós sabemos que o Senhor traz para eles a promessa de redenção. Diz a Eva que da semente dela nascerá o descendente que vai pisar na cabeça da serpente. E o Senhor então mata um animalzinho e tira a pele do animalzinho e cobre com aquela roupa, com aquela pele, Adão e Eva, e faz vestes para eles. E eu queria começar a aula de hoje, que é o final da nossa matéria, falando sobre justiça própria e justiça de Deus. A primeira tentativa de justiça própria é essa tentativa aqui de Gênesis 3, 7. Quando o homem e a mulher perceberam que estavam nus, envergonhados diante de Deus, em falha com Deus, em culpa com Deus, ao invés de eles correrem para Deus, gritarem: Deus, Senhor, me ajuda, eu errei, clamarem por Deus, eles procuram logo um jeito de fazer alguma coisa que traga um conforto para eles, uma sensação de conforto para eles.
de que eu estou cobrindo essa vergonha, eu estou compensando essa falha minha. Então eles pegam e costuram folhas de figueira e fazem cintas. É a primeira atitude do homem em justiça própria. E essa atitude, amados, é a mãe de todas as religiões. Toda vez que o homem tenta se justificar diante de Deus com alguma coisa que ele faz, a Bíblia chama de justiça própria. Toda vez que o homem diz: eu pequei, mas eu vou pagar alguma penitência, eu vou me flagelar, eu vou fazer uma boa obra, eu vou dar bens aos pobres, eu vou fazer alguma coisa para cobrir essa minha vergonha, para cobrir essa minha falha, para ver se Deus me aceita de novo. Afinal de contas, eu fiz uma coisa muito feia, eu preciso compensar a Deus. Toda atitude nesse sentido, a Bíblia chama de justiça própria. E se você for para Isaías 64:6, abra por favor em Isaías 64:6. Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós, está falando, irmãos, esse texto é Isaías, Antigo Testamento, antes da redenção em Cristo Jesus. Esse texto está mostrando a condição do homem debaixo da justiça dele mesmo, vestido com as folhas de figueira, vestidos com a justiça própria. Deus fala e mostra que diante de Deus todos são como um imundo, todos vestidos com sua própria justiça, tão imundos. Por quê? Porque todas as nossas justiças, a justiça própria, a justiça que eu consigo conquistar para mim, que é decorrente do meu braço, que é decorrente da minha força, de alguma coisa que eu faço, a Bíblia chama de quê? De trapo da imundícia. É um trapo de imundícia, um trapo de sujeira. Muitos irmãos comparam as ataduras de uma ferida, esses trapos de imundícia, alguma coisa usada para cobrir ferida, aquela coisa que fica nojenta, que fica suja, só está cobrindo, não resolveu nada. A justiça própria do homem diante de Deus é um trapo de imundície. As folhas de figueira servem para nós, homem para homem. Adão e Eva, enquanto cobertos de folha de figueira, estava tudo ok entre eles. A gente até consegue fazer coisas boas e nos justificar diante dos homens. As pessoas nos aplaudem, as pessoas: ó, que homem bom, ó, que mulher boa, olha como ele é gentil, olha como ele é amável, ó, como é caridoso. Mas todas essas coisas, irmãos, não são ruins em si mesmas, mas não nos vestem diante de Deus. Continua a impureza, continua a imundícia, não é a veste correta, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Deus não aceitou as folhas de figueira. Então, no Gênesis capítulo 3, verso 21, se você for para lá, você vai ver. Deus não aceitou a justiça própria deles. Deus não aceitou aquela veste que eles coseram para si, mas Deus tomou uma providência. Gênesis 3, verso 21 diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. As vestes que nos justificam diante de Deus são as vestes feitas por Ele. As vestes que a gente faz por nossas próprias mãos não nos justificam, não nos tornam aceitáveis diante de Deus. Mas o próprio Senhor tem vestes preparadas para nós. E nós sabemos que esse animalzinho prefigurava, anunciava quem? O Cordeiro de Deus. Deus estava pregando o Evangelho para Adão e Eva. E dizendo: olhe, um dia vai morrer um inocente e vai cobrir a nudez, a vergonha da humanidade. Abra por favor comigo em Apocalipse capítulo 16, verso 15.
Justiça fala. Justiça de Deus, nós vimos. Fala de estar diante de Deus, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse acontecido na nossa vida. Justiça fala de estar em uma posição aceitável diante de Deus. Justiça na Bíblia, muitas vezes, ela é figurada como vestes. E a gente vai ver nesse texto, Apocalipse 16:15. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Amados, nós estamos hoje cobertos pela justiça de Deus. Por isso que nós chegamos diante dele com intrepidez, a gente chega com ousadia, a gente chega sem culpa diante dele, porque não há mais condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus. Abre em Isaías 61, por favor. Eu vou com vocês até Isaías 61. Isaías 61. Nós queremos o verso 10, mas eu vou começar do verso 1, tá bom? Do 1 ao 10. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amados, nós sabemos que Jesus abriu esse texto na sinagoga, procurou e leu, e esse texto anunciava, porque o Antigo Testamento anunciava a vinda e o ministério de Jesus aqui nessa terra. Então já aconteceu, amém? Vamos lá, continuando. Verso 3. E pôs sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Diga: eu sou uma árvore de justiça. Diga: Jesus já veio, ele era ungido do Senhor, ele pregou as boas novas, curou meu coração quebrantado, pôs em mim alegria, me libertou das algemas, tirou a cinza, me deu uma coroa, tirou a voz de pranto, me deu óleo de alegria, tirou o espírito angustiado, me deu vestes de louvor. Eu sou uma árvore de justiça. Diga: eu sou um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor. Irmão, como é que é um carvalho de justiça? Se você olhasse, quando Deus olha para você, espiritualmente, o que Ele vê na sua vida? Vê uma coroa, Ele vê óleo de alegria sobre você, Ele vê vestes de louvor sobre você. Antes havia cinza, antes havia espírito angustiado, antes havia pranto sobre a nossa vida. Nós estávamos desgarrados, nós estávamos longe de Deus. Mas, amados, independente da circunstância, de como você acordou hoje, de como foi a sua noite ontem, de como você passou a sua semana, a verdade é que há sobre sua vida uma coroa, há sobre sua vida óleo de alegria, há sobre sua vida vestes de louvor. Porque você é um carvalho de justiça. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Irmã, eu não consigo. Da onde é que eu tiro isso tudo? De dentro de você. Para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as situações. Coroa só tem na cabeça de rei e rainha, irmãos. Dentro de nós há óleo de alegria, mesmo em meio às pressões e às tribulações. Por isso que Paulo podia dizer: eu me alegro nas tribulações, eu me alegro, porque eu confio no meu Deus. Você pode dizer isso: eu me alegro no meio das tribulações, porque eu confio no meu Deus, eu não tenho medo, Ele tem meu futuro em suas mãos, Ele está no controle da minha vida, porque eu entreguei ela para Ele. Aleluia, aleluia.
Aleluia! Tem vitória para a sua vida, irmãos. Tem recursos em Deus para nós passarmos até pelo fogo e pela água e não sermos afogados ou queimados pelas circunstâncias, porque o Senhor nunca prometeu que a gente não ia passar por essas circunstâncias difíceis, mas Ele prometeu que haveria recurso para nós, de modo que a gente passasse sem ser atingido por elas, sem ser maculado, sem ser ferido pelas circunstâncias. Quantos sabem que existem vestes que fazem homens andarem em lugares que sem as vestes eles não poderiam andar? Por exemplo, tem pessoas que mergulham profundo no mar, vestidos de alguma coisa. Equipamentos que eles colocam e eles conseguem suportar pressões imensas no fundo do mar. Tem pessoas que conseguem andar na lua, onde a atmosfera para nós nos mataria, é inóspita, não é possível viver lá, mas por causa de equipamentos, eles conseguem andar na lua. Estão vestidos por equipamentos que fazem com que eles passem por aquele nível de pressão, de temperatura tão inóspito, mas eles conseguem passar, porque estão com os equipamentos certos. Você é um carvalho de justiça. Você tem os equipamentos certos, celestiais, para passar por essa circunstância e não se afogar, nem se queimar. Você tem os equipamentos dentro de você. Ah, é tão difícil, Vanessa, eu sei. É verdade, e seria impossível sem os equipamentos, você morreria. Você já estaria acabado há muito tempo, mas você não é alguém natural. Você tem equipamentos celestiais na sua vida que te capacitam a passar por esse fogo, te capacitam a passar por essas águas sem ser atingido por essas circunstâncias e sair vencedor dessas circunstâncias por causa daquele que habita em você. Amém? Aleluias. Diga: óleo de alegria. Eu tenho coroa sobre a minha cabeça. Eu tenho óleo de alegria. Eu tenho vestes de louvor. Diga: eu tenho uma posição de quem já é vencedor. Aleluia. Sabe por que a Bíblia fala de cinzas? Porque quando eles estavam debaixo de um inimigo, de uma pressão, enfrentando alguma situação terrível, os judeus, eles se vestiam de saco e jogavam cinza sobre as cabeças, demonstrando a aflição que eles estavam passando, demonstrando também quebrantamento e clamando pelo auxílio de Deus. A gente vê isso na história de Esther, quando o rei assina o decreto para o povo judeu ser exterminado em determinado dia. Mardoqueu, ele se veste de pano de saco e ele joga a cinza sobre a cabeça. E era um hábito, era uma prática deles. Eles faziam isso para se humilhar diante de Deus e clamar por um socorro que eles ainda não tinham. Mas a palavra de Deus diz que a minha posição e a sua, como carvalho de justiça, é de alguém que já recebeu o socorro. A Bíblia está dizendo: olha, você não tem mais cinza sobre a sua cabeça. Eu já trouxe para você a vitória. Eu te pus uma coroa. Coroa em vez de cinzas. Eu te dei vestes de louvor em vez de pano de saco. Eu te dei óleo de alegria em vez de pranto. Amados, há hoje nas nossas vidas, em Cristo Jesus, a condição de, mesmo debaixo da pressão, a gente passar essa pressão, exaltando, glorificando, louvando ao Senhor, crendo na vitória e se alegrando em Deus. Mesmo no meio da maior pressão, irmão, como é que pode? Por causa da sua condição hoje. Porque você não é mais o homem, a velha criatura do Antigo Testamento, que ainda não tinha recebido vitória, que ainda não tinha alcançado, desesperado, mendigando, clamando o favor de Deus. Você não é mais essa pessoa. Você hoje é o homem do Novo Testamento, nova criatura em Cristo Jesus, que já recebeu o favor de Deus. É carvalho de justiça. Por isso que Deus diz: e olha, eu tirei a cinza. A posição mudou, eu te pus uma coroa.
para você reinar sobre essa circunstância. Ei, eu tirei o pranto da sua vida. Não quero você mendigando mais, choramingando mais. Amados, a gente chora diante de Deus abrindo o coração. A gente chora diante de Deus emocionado ou contando as nossas dores. Mas não como mendigo clamando para ver se, talvez, quem sabe, Deus vai me ouvir e me atender. Amém? É diferente a nossa posição. A gente chora como chora diante de um bom pai, que a gente está abrindo o coração e contando alguma coisa, mas não em dúvida do caráter dele. Como quem diz: Senhor, será que o Senhor pode? Não, eu sei que pode. Será que o Senhor quer me abençoar? Não, não assim. Porque nós conhecemos quem Ele é o nosso Pai. Ele é bom e cuida de nós. Por isso que Ele diz: não tem mais pranto sobre você, tem vestes de louvor. Porque chorando você pode cantar hoje. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. E tem óleo de alegria. E diz assim: edificarão os lugares antes assolados, restaurarão os antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas. Diga: é o meu chamado. Está falando do carvalho de justiça, irmão. O carvalho de justiça é chamado para levantar lugares assolados, restaurar cidades destruídas, de geração em geração. Deus está preocupado com cidades? Deus está preocupado com tijolos? Ou Deus está falando de pessoas? Deus está falando de pessoas, como também não está falando de árvores, mas de você e de mim. Mas usando figuras para a gente entender. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Diga: eu sou família do Senhor. Família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus. Por quê? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Aleluias. Amados, a justiça para nós é como um manto, a salvação como uma veste. Amados, todos os seres espirituais, quando olham para você, veem isso. De anjo a demônio. Eles olham, eles não veem a blusa lixada, a calça preta. Eles veem um manto de justiça. Eles veem a veste de salvação. E você precisa, eu preciso ter meus olhos abertos para essa realidade. Aleluias! Nós estamos vestidos e não nus. E o que implica isso, Vanessa? Implica em ousadia, irmãos. Implica em intrepidez, implica em autoridade. Quando você está vestido com a roupa certa, espiritual, você tem ousadia, você tem intrepidez e você tem autoridade. Vamos ver isso. Abra, por favor. Romanos 10. Vamos ler do 1? Romanos 10, verso 1. Faça o seguinte, volta um pouquinho, Romanos 9,
para a gente entender o contexto, verso 30 ao 33, e a gente passa para Romanos 10. Romanos 9. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que vem decorrente da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. O que a Bíblia está falando aqui? Vamos entender. É Paulo tratando da situação de Israel e dos gentios. Amados, os gentios não tinham aliança com Deus. Quem são os gentios? Todos que não são judeus. Não tinham aliança com Deus, não perguntavam por Deus. Era de Israel as promessas. Era de Israel o Pentateuco, o Antigo Testamento. Era de Israel a aliança em Abraão. Só que a Bíblia diz que nós que não procurávamos justificação, enquanto eles pela lei tentavam se justificar, faziam coisas para se justificar pela lei, nós os gentios não procurávamos justiça. Na verdade, na maioria das vezes a gente vivia de costa para Deus. Mas encontramos justiça pela fé em Cristo Jesus. Enquanto eles, se esforçando por ter justiça própria, não encontraram justiça, tropeçaram. Tropeçaram aonde? Na pedra fundamental que é Cristo. Porque se a gente rejeita, e nós vamos ler o próximo texto, a justiça que vem de Deus, que é a justiça de Jesus, nós não somos justificados. Porque por obras, ninguém será justificado. Amém? Então agora vamos para Romanos 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos judeus, são para que sejam salvos. Ele está dizendo, irmãos, eu oro por eles para que eles sejam salvos, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então havia zelo, mas sem entendimento. Então zelo sem entendimento não produz salvação. Amém? Paulo está dizendo, eu oro por eles para que eles sejam salvos, porque eu dou testemunho. Se ele ora para que sejam salvos, é porque não são salvos. Porque eu oro, porque meu coração é voltado para eles, porque eu dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, só que sem entendimento. Então zelo sem entendimento, zelo sem conhecimento não produz salvação. Não adianta ser zeloso por Deus só, tem que ser zeloso por Deus com entendimento, com conhecimento de Deus, para que haja salvação, para que venha a salvação sobre nossas vidas. Amém? Vocês estão comigo? Vamos continuar. Verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Tem duas justiças nesse texto: a justiça que vem de Deus e a justiça própria. E a Bíblia diz que eles desconheceram, não tomaram conhecimento da justiça de Deus e procuraram estabelecer a própria justiça e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Então, amados, nós vemos nesse texto, além de que existem duas justiças, que é necessário que o homem e a mulher se sujeitem à justiça que vem de Deus. Eu preciso me sujeitar a essa justiça. Tem pessoas que estão o tempo todo tentando fazer alguma coisa para ser aceitável diante de Deus. O tempo todo, irmãos, a gente sempre vai precisar orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar mais. É uma corrida a vida cristã. Mas você não corre para se justificar. Você corre porque já é justificado em Cristo Jesus. Você já é justiça de Deus. E aí você corre a sua corrida. Aí você procura agradar a Deus. Aí você faz boas obras para agradá-lo, mas você já é justiça de Deus, você já se sujeitou à justiça que vem de Deus. Quando a gente não se sujeita à justiça que vem de Deus, a gente quer estabelecer a própria
justiça. E não há salvação na sua própria justiça. Não há cura, não há libertação, não há souzo, salvação, livramento, preservação, quando a gente anda na nossa própria justiça. E que erro terrível, irmão, é esse? Que a gente vê tantas vezes os filhos de Deus cometendo. Vem orar para batismo no Espírito Santo. A gente ora, depois eu levo para lá, vou conversar o que houve. Não, porque eu não estou pronto. E nunca vai estar, meu querido. É a justiça de Jesus que te veste e que te habilita para você receber os benefícios de Deus na sua vida, as bênçãos de Deus, os presentes de Deus na sua vida. É a justiça que te veste. Irmão, estou doente, orou por você. Não, porque eu não estou pronto. Mas quando é que você vai ficar? Jesus já fez tudo por nós, amados. Eu não busco minha própria justiça, eu me sujeito à justiça dele. E por causa da justiça dele eu posso usar o nome dele. Por causa da justiça dele eu posso andar em autoridade. Por causa da justiça dele eu posso crer e confessar a palavra e ver milagres acontecendo na minha vida. Porque eu me sujeito à justiça dele, não tendo justiça própria. Amém. Verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vá, por favor, para Filipenses, capítulo 3, verso 8 a 9. Filipenses 3, verso 8 a 9. Veja o que Paulo diz. Filipenses, Novo Testamento 3, verso 8 a 9. É depois de Romanos. Amém? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu não tenho justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Diga glória. Paulo disse: olhe, eu considerei tudo como perda para conhecer a Jesus, para conhecer a sublimidade dele, para conhecer o amor dele, não tendo justiça própria. E olhe que o homem, irmãos, segundo a lei, ele era irrepreensível. Paulo. Mas tinha zelo de Deus sem entendimento. Então ele perseguia também a igreja. Prendia os irmãos, torturava. Zelo de Deus sem entendimento é um perigo, irmãos. Porque a pessoa está sinceramente errada. Sinceramente errada. Porque não basta ter zelo, tem que ter entendimento. Porque Deus trabalha no conhecimento, Satanás que trabalha na ignorância. Porque a palavra diz que por falta de conhecimento o povo de Deus perece. Então Paulo diz: olhe, esse homem tão zeloso da lei, irrepreensível diante dos seus irmãos, dos judeus, ele diz: eu não tenho justiça própria. Eu aprendi a me sujeitar à justiça que vem de Deus. Eu aprendi a me sujeitar à justiça de Deus. E ele diz: eu não tenho justiça própria, senão a justiça que vem de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça baseada na fé. Diga: a justiça que eu tenho é a justiça baseada na fé. Não acaba com todo orgulho isso. Acaba com todo orgulho.
Ah, eu sou crente desde o nascimento. Ah, não sei quantos anos. Oh, eu sou irrepreensível. Oh, sim, mas essa justiça sua, parabéns, tem que andar assim e melhor. Você não faz mais que sua obrigação de ser correto. Amém? Mas não é essa justiça sua que te dá direito de pleitear, de pedir qualquer coisa a Deus. Essa justiça, irmão, não me dá acesso a Deus, porque essa justiça é como o trapo de imundície. Mas eu não tenho justiça própria. A justiça que eu carrego, a justiça que me dá ousadia, é a justiça decorrente da fé em Cristo Jesus. A justiça baseada na fé. Amém? Aí existe uma pergunta nessa hora, que muitas pessoas não entendem o tema da justiça de Deus e falam assim: ah, então eu posso viver de qualquer jeito. Ah, então eu posso fazer qualquer coisa. Não, não, não. A graça não é a licença para pecar. A graça é a capacidade para você viver longe do pecado. É o contrário. Graça de Deus não é licença para viver no pecado. Graça de Deus é favor de Deus, a habilidade de Deus para você viver dominando, governando o pecado, não sujeito ao pecado. É para você ser capaz de dizer não ao pecado. Amém? Abre, por favor, em Filipenses capítulo 1, verso 9. Vamos comigo lá. Diga: eu sou uma árvore de justiça. E o que é que uma árvore boa faz? Dá fruto. Filipenses 1. Deixa eu achar aqui também. Verso 9. Vou ler do 9 ao 11. Diz assim: e também faço esta oração. Paulo orando pelos irmãos da igreja em Filipe. Também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluias. Amados, depois que nós fomos feitos árvores de justiça, depois que nós fomos feitos justiça de Deus, existe uma expectativa em Deus. Deus, Ele é um investidor, irmãos, que acredita no nosso resultado. A semente que foi depositada em nós é incorruptível, é poderosa, a poderosa palavra de Deus. Existe uma expectativa em Deus que a gente dê muito fruto de justiça. Então, amados, as coisas que a gente faz, o modo que a gente vive, a forma que a gente fala, para que as pessoas percebam a vida que habita em nós, a Bíblia chama de frutos de justiça. O que é um fruto? É o resultado exterior de uma vida que opera por dentro. A árvore tem uma seiva, tem uma vida que corre por dentro dela. Por causa daquela vida que corre dentro dela, ela produz um fruto. E o fruto decorre daquela vida. É resultado daquela vida que corre dentro dela. Assim também, você é justiça de Deus, você é árvore de justiça, você é nova criatura. Há uma expectativa, irmãos, não só de Deus, mas das pessoas que estão do nosso lado, que a gente frutifique. Eles precisam disso. Nossas palavras devem ser maçã de ouro em salva de prata, devem edificar as pessoas que estão ao nosso redor. Nossas atitudes devem tocar pessoas. Nossa vida deve tocar a pessoa. Porque eu já disse uma vez e vou repetir: de 100 pessoas, uma lê a Bíblia e as outras 99 lê a vida daquela pessoa que leu a Bíblia e que estejam lendo a Bíblia certa. Porque tem muita gente que fecha a porta do evangelho para outros, porque diz: eu sou de Deus, eu sou crente, eu sou evangélico, mas vive uma vida tão destruída, que a pessoa vai ler aquela Bíblia e diz: ah, esse Deus eu não quero. Mas o problema não é Deus ou a palavra, o problema é aquela pessoa que não está manifestando os frutos da justiça. Nós somos chamados para manifestar os frutos da justiça. A Bíblia diz que Paulo orava para que o amor aumentasse
em pleno conhecimento, em percepção, para que a gente aprovasse as coisas excelentes. Diga, tem coisas excelentes para mim. Amados, tem coisas excelentes. Mas como é que eu entro, como é que eu aprovo, como é que eu desfruto, como é que eu toco nas coisas excelentes de Deus? Primeiro tem que andar em amor, tem que crescer em conhecimento. E a Bíblia diz que a expectativa de Deus é que nós sejamos sinceros. Diga, sinceros. Eu acho linda essa palavra. Vem do original sincera. Como assim, irmã? Porque antigamente, dizem os estudiosos, eu não estava lá, sou novinha, você também não estava, que quando um vaso quebrava, rachava, para o vendedor vender, ele passava uma cera que cobria a rachadura do vaso. Então o comprador chegava e olhava, oi, está todo perfeito, está bonito, vai reter o que eu colocar aí dentro. Mas quando chegava em casa que derramava alguma coisa, olha a rachadura, a água escorrendo. O que houve? Estava com cera. Tinha cera no vaso, encobrindo os defeitos, não mostrando quem o vaso realmente era. E por isso ele foi comprado. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser sem cera, sinceros, sem máscara. A gente chega diante de Deus sem ser, irmãos, porque o começo da correção vem quando a gente entende o problema. É o começo. Eu reconheço onde eu estou, Senhor. Eu reconheço a minha situação. Eu chego diante de Ti sincera, Pai. Eu preciso de ajuda nessa área. Eu vou pedir ajuda e eu vou correr em direção ao alvo, que é melhorar aquela circunstância, corrigir o meu problema. Mas onde está o início da correção? Em estar sem cera, para que o oleiro trabalhe sua vida, irmãos. E a Bíblia diz, sinceros e inculpáveis, sem culpa, cheios do fruto da justiça. Esse fruto é mediante Jesus, para a glória e louvor de Deus. Amém. Aleluia. Então, amados, fechando nossa matéria, nós sabemos que no Antigo Testamento os irmãos viviam numa justiça limitada, uma justiça provisória. Nós vimos que as vestes são como trapos de imundície, eram imundos no Antigo Testamento, mas dentro dessa justiça provisória, eles fizeram grandes coisas, porque eles criam e obedeciam ao Senhor. Nós sabemos, amados, que ninguém nasceu de novo no Antigo Testamento, porque Jesus era o unigênito Filho de Deus. Amém? Se Ele era o único, nenhum dos outros era filho. Eles eram servos, eles eram criaturas de Deus, eles eram obedientes a Deus, mas não eram filhos, não tinham a natureza de filho. Mas Jesus veio e Jesus disse algo poderoso quando falou de João Batista. Não sei quem lembra, quem não lembrar vai saber agora. Um dia Jesus falando de João Batista disse, João Batista é o maior profeta do Antigo Testamento. Até agora ele é o maior. Nenhum é maior do que ele, nem Moisés, nem Abraão, nenhum. Jesus disse que ele era o maior. Aí Jesus disse, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque João Batista não nasceu de novo, irmãos. Mas você e eu nascemos de novo. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia deixou de chamar ele de unigênito e passou a chamar de primogênito. Antes ele era o único filho de Deus, depois o primeiro filho de Deus, porque nós também somos filhos de Deus, amém? Mas no Antigo Testamento, Moisés, Abraão, Josué, todos eles fizeram coisas imensas, irmãos, coisas grandes para Deus. Por quê? Porque eles eram obedientes. Obedientes. Diga obedientes. Parece que o povo no Antigo Testamento sabia ser mais servo. Deus chega para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E ele se levanta, arruma a trouxa e sai, irmãos. Eu vou te mostrar. Ele não sabia onde era, mas era obediente.
Moisés, diante de um mar, o exército atrás, vai clamar a Deus. Deus diz a ele: por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar. Irmãos, hoje é fácil, a gente sabe a história, mas imagine você, responsável por 3.000 pessoas. E você manda o povo inteiro, com crianças e velhinhos, marcharem para o mar. Mas ele era obediente. A fé se traduz em obediência, irmãos. Eu creio em Deus. Eu creio, Senhor, mas não obedece, você não crê. Porque quem crê, obedece. Quem crê, obedece, porque confia naquele que ordenou. Eles eram obedientes. Muito mais eu e você, irmãos, hoje podemos fazer grandes coisas em Deus. Porque hoje nós somos carvalhos de justiça, nós somos nova criatura. Às vezes falta ser obediente. A gente quer calcular. Eu estava ouvindo a ministração, não está dentro do tema não, mas Deus trouxe ao meu coração, vai edificar a sua vida. E o pastor estava falando sobre a diferença de ser crédulo ou aceitar a palavra como uma verdade e confiar em Deus de verdade. E ele estava lembrando do texto que Jesus chama uma criança e coloca no meio dos discípulos, diz: se vocês não forem como essa criança, não se humilharem como essa criança, vocês não vão herdar o reino dos céus. E ele estava dizendo: irmãos, uma criança, ela não é só crédula, assim, ela não é, que legal, eu acredito em você. Não é, ela confia. Uma criança, ela confia no caráter da pessoa que está falando. Se você tem uma criança que confia em você, você bota ela num muro e diz ela pule, ela não pensa se você tem força, ela não pensa se você tem habilidade para aquilo, ela só pensa que é você. E eu confio em você, não é verdade? Então ela pula. Ela não faz cálculos, porque ela confia. Enquanto um adulto, ele calcula muito. Se alguém disser para mim, pule, Vanessa, eu vou calcular se a pessoa tem capacidade de me segurar, se tem uma corda, tem alguma coisa de segurança para me ajudar, para eu não me machucar. A última coisa que eu vou pensar é se aquela pessoa que está me chamando é confiável. A gente prefere confiar na circunstância do que em quem está falando, irmãos. Essa é a diferença da criança e do adulto. Mas a fé que a Bíblia chama a gente para viver não é essa fé de calcular, de ser crédulo, pode ser que dê certo. Não, é a fé de confiar na pessoa que está falando. E por isso muitas vezes, irmãos, que a gente quebra a cara, porque a gente faz cálculo. A pessoa, suponha, alguém me diz, pule. Um exemplo, eu calculo, digo, a pessoa tem força, vai dar certo, vou pular. Só que a pessoa não é confiável. Ela tem a capacidade, mas não é confiável. Aí eu pulo, a pessoa dá um passo para trás, eu me esbagaço no chão. Os irmãos estão entendendo? Porque eu confio na circunstância e não no caráter. Enquanto Deus nos chama para confiar no caráter dele. O que Abraão, o que Josué fez, o que Moisés fez, o que eles fizeram foi confiar no caráter de quem estava mandando. Não tinha cálculo, irmãos. Não tinha cálculo para dar sustentação a eles. Não tinha como dar certo. Tem como dar certo 3.000 pessoas passando no meio de um mar? Como vai dar certo isso? Vai morrer todo mundo afogado. Por que eu vou? Porque eu confio em quem mandou. É confiança, ser como uma criança. A gente tem que aprender isso, a andar com Deus assim, sem cálculos, em fé, sem cálculos. A gente costuma dizer, eu acho que dá porque isso, porque isso, porque isso. E se não tiverem os porquês? Mas Deus chamou, Deus falou, eu confio. Eu confio. A diferença de um adulto para uma criança. Pode ser uma criança diante de um estranho, forte como for. Se o estranho disser a ela, pule minha filha, ela vai dizer, eu nem falo com o estranho, muito mais pular. Mamãe me ensinou, né? A não falar com o estranho, muito mais pular. Eu pulo nada. Depois você é o homem do saco, vai me levar embora. Por quê? Eu não confio.
É isso que ela está dizendo, na inocência dela. Eu não confio, mas eu sou forte, eu posso, olha. Eu tenho músculos para segurar você, mas eu não te conheço. Enquanto a gente faz o contrário, irmãos. Ao invés de confiar no caráter do Pai, a gente faz cálculos para ver se as circunstâncias estão adequadas. Não, amados, é o Pai que está chamando, é o Pai que está falando, é a palavra do Pai. Obedeça ao Pai, Ele é confiável. Você não vai se machucar, ainda que esteja escuro. A criança pula de olho fechado, já viu? E ainda desfruta daquele pulo. Ela ainda desfruta. Por que ela desfruta, irmãos? Porque ela já sabe que vai ser pega antes de pular. Antes de pular, ela já sabe, eu estou segura. Quem me chamou é meu Pai, eu estou segura, eu vou pular. Ela pula de olho fechado, sorrindo e com os braços abertos. Não tem senso nenhum de medo nela. Eu tô segura, é meu Pai, eu conheço a voz dele, eu vou me jogar. Nós temos que aprender a ser como crianças. Porque, diga, o meu Pai é confiável. Aleluias, glória a Deus. Vamos lá. Vamos ver quais são, como é que é o estilo de vida do justo. Nós somos justiça de Deus, somos justos. Como é que o justo anda? Como é que é a oração do justo? Como é que é a intrepidez do justo? Vamos ver em Abacuque 2:4. São 4 textos que falam mais ou menos a mesma coisa, mas eu quero ler os 4, para a gente não esquecer. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Hebreus 10:38 e Gálatas 3:11. 4 vezes na Bíblia Deus fala a mesma coisa. Abacuque 2:4, eu vou devagar. Abacuque 2:4 diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Diga, o justo. Está falando de mim? Tá ou não tá? 2 meses estudando justiça de Deus. Está falando ou não está de você? Diga, está falando de mim. O justo viverá pela sua fé. É pela minha fé que você vai viver? Você vive pela sua fé. Eu vivo pela minha fé. O justo viverá pela sua fé. Amém? Romanos 1:17. Romanos 1:17, Novo Testamento. Romanos 1:17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Diga, oh glória! Amados, onde é que a justiça se revela? A justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Por isso, se você quer ler a Bíblia, comece no Novo Testamento. A justiça se revela no Evangelho, nas boas novas. Irmão, você leu o Antigo? Leio, gosto muito, tenho meus livros preferidos. Mas o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam. Não está revelado. No Novo Testamento, nas cartas, no Evangelho, nas boas novas, a justiça está revelada. É como se fosse aquele filme fotográfico. Era maravilhoso já olhar para a foto assim na luz. Quem lembra, quem era da época, né? Você já lembrava daquele momento lindo que você viveu. Mas quando revelava, era diferente. A justiça se revela no Evangelho. De fé em fé. Como é que eu cresço, irmão, na revelação da justiça? De fé em fé. Porque, como está escrito, o justo viverá por fé. Diga, o justo viverá por fé. Aleluias. Fé é o estilo de vida do justo, irmãos. Vamos ler mais outros 2 versículos. Hebreus 10:38. Hebreus 10:38.
Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus chama você de meu justo. Oh, glória! E ele diz: o meu justo viverá pela fé. Aleluias! Você pode avançar, mas se retroceder, você não vai agradar o coração do Pai. Você pode escolher avançar. Amém? Gálatas 3:11 agora. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aleluias. 4 vezes na Bíblia, Deus fala que o estilo de vida do justo é fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. O meu justo viverá pela fé. Ele pode avançar, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aleluias. Amados, fé é o estilo de vida do justo. A gente às vezes quer que tudo esteja sempre fácil, sabe? A gente quer às vezes não ter que usar a nossa fé. Mas fé é o estilo de vida do justo. O justo vive pela fé. Da mesma forma que um peixe só vive dentro d'água. Ele precisa da água para que ele receba oxigênio para viver. É preciso que a água entre dentro dele e saia de dentro dele. E ali nas guerras ele respira e ele vive. Assim também, fé é o habitat natural do justo. Não é correto, irmãos, a gente querer viver sem usar a fé. Fé não é para usar só quando a gente está doente, não. Fé é para usar no nosso dia a dia. Você usa a fé quando acorda. Você usa a fé para ir para o trabalho. Você usa a fé para vencer seus desafios. Você usa a fé para servir ao Senhor na igreja. Você usa a fé para vir para o culto. Você usa a fé na sua família. Você usa a fé no casamento. Usa a fé nas suas finanças. Usa a fé para ter coragem de levantar e arrumar a casa. Você usa a fé para disciplinar seus filhos. O justo vive pela fé. É o nosso habitat, é o nosso estilo de vida. Como o passarinho vive voando, irmãos, e cantando, o justo vive pela fé. É através da fé, veja, que você vai viver a vida abundante que Deus tem para você. Pela fé. Se a gente quiser cruzar os braços, e fé, irmãos, a fé do tipo de Deus, ela crê no coração e fala com a boca. Isso é fé. Se a gente quiser desfrutar do que Deus tem para a gente, da vida abundante, Jesus morreu para nos dar vida e vida em abundância. Jesus morreu para te dar alguma coisa. Jesus morreu para me dar alguma coisa. Jesus morreu para mudar a nossa história, porque Ele nos deu algo. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas para eu ter acesso a essa vida, é pela fé. É pela fé, através da fé, a gente vai viver essa vida. Não é pelo nosso braço, nem pelo nosso esforço. Você deve se esforçar sim. Você deve buscar sim, trabalhar, se esforçar. Mas como é que você tem acesso à vida que Deus tem para você? Pela fé. É a mão que pega as coisas de Deus. É a mão que pega as bênçãos de Deus. Pela fé você vai além do que o seu bolso pode te levar. Pela fé você vai ter um casamento melhor do que a sua capacidade tem para te dar. Pela fé você vai viver uma vida melhor do que os seus pais puderam te dar. Porque pela fé você vai pegar, receber as bênçãos de Deus para a sua vida. Diga: eu sou justo e eu vivo pela fé. Todo dia, o dia todo. Aleluia. E como é que é a oração do justo? Nós temos 15 minutos. Como é que é a oração do justo? Vamos ver como é que é a sua oração. Leia em Tiago
O estilo de vida do justo é fé. E a oração do justo? Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, diga muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Diga, a minha oração pode muito. A minha oração é eficaz. Aí eu quero fazer uma pergunta, não precisa responder. E você está orando? Porque a sua oração pode muito. A sua oração é eficaz. Você tem orado? Vá pensando aí enquanto a gente abre em 1 Pedro 3,12. 1 Pedro 3,12. Diz assim a parte A: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Diga aleluia. Diga, os olhos do meu Pai estão o tempo todo olhando para mim. Repousam sobre os justos. Aleluias. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amados, os olhos do seu Pai, os olhos do Senhor repousam sobre você, sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão abertos à sua oração. A sua oração pode muito, é eficaz. Então, ore. Ore antes de murmurar, antes de reclamar, antes de pedir o conselho a alguém. Ore, vá orar. Vá orar. E orar não é queixar-se a Deus do problema, não. Orar é declarar a palavra a respeito daquela situação. Ainda que você chegue, Senhor, a situação, você pode olhar na Bíblia, oração, como é que eles faziam. Muitas vezes nos Salmos até, Davi chegava dizendo: Senhor, os inimigos me perseguem. Daqui a pouco ele dizia: mas o Senhor é comigo, eu não temo. Pode cair céus e terra, eu não temo. Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és o meu Deus. O Senhor nunca nos abandonou. Desde a antiguidade, o Senhor é o nosso Deus. Isso é orar, irmãos. Orar é falar para o problema a palavra. Orar é falar para você a palavra. Orar é falar com Deus a palavra. Orar é devolver para Deus o que Ele falou com você, dizendo: Senhor, eu confio. O Senhor lançou a palavra para mim, eu estou nesse problema, eu vou lançar de volta para o Senhor a palavra. Eu vou lançar de volta para o Senhor porque eu creio. Eu vou falar na terra o que o Senhor fala no céu. Eu vou ligar na terra o que o Senhor liga no céu. E a gente vê mudança de situações. Diga, eu vou orar mais. Diga, eu tenho que orar mais. Porque a minha oração é eficaz. Diga, a minha oração pode muito. Vocês estão acreditando no que estão dizendo? Aleluia. Diga, os ouvidos do Senhor estão abertos à minha oração. Agora vá para Provérbios 28:1. Glória a Deus. Como é que é a ousadia ou a intrepidez do justo? Provérbios 28:1 diz assim: fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Diga, o justo é ousado como o leão. Diga de novo, o justo é ousado como um leão. Agora me responda uma coisa, pense comigo. Quando é que você percebe que o leão é intrépido? Que horas? Quem gosta de ver? Porque eu gosto de ver. Especialmente os animais da África. A gente vê ele deitado lá, né? Às vezes. Você percebe que ele é intrépido nessa hora? Quando é que a gente percebe? Sabia que ele não caça? Quem caça são as leoas. Qual é a atitude do leão que você se lembra que
você percebe intrepidez nele? Diz, é o rei da selva. Quando? Quando ele ruge. Quando ele ruge. O justo é intrépido como o leão. Quando você ruge, irmão, não é de boca fechada, não. A sua intrepidez e a sua ousadia é vista quando você abre a sua boca e declara a palavra. Não é calado, não. Você é intrépido como o leão. O leão é intrépido quando ele ruge. Quando ele ruge, a selva inteira sabe que ele reina. É quando a gente ruge que a gente reina. É quando a gente abre nossa boca em ousadia e declara a palavra no meio da circunstância, no meio da luta, no meio da pressão. A gente ruge, aí você está sendo intrépido. Não de boca fechada. De boca fechada, irmãos, ninguém manifesta a fé. A fé do tipo de Deus, ela está no coração e na boca. A gente crê, por isso a gente fala. O justo é intrépido como o leão. Comendo a pressão, você pode ver. Ou não, mas eu vou dizer a você que eu gosto, é um assunto interessante. As hienas estão ali ao redor. O que ele faz? Ele ruge. E aí quando ele ruge, ele mostra que ele tem o governo sobre a circunstância. O justo é intrépido como o leão. Tem que rugir mais. Abra a boca e fale a palavra de Deus. Não fique calado diante da circunstância. Não deixe Satanás ter a última palavra. Traga a palavra na sua boca. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me regozijar, eu vou me alegrar nele. Ah, esse dia não é o dia de problemas, não. Este dia é um presente para mim. O Senhor vai à minha frente. Ele endireita os meus caminhos. Ele endireita as minhas veredas. Ele quebra os portões de ferro, despedaça os portões de bronze. Ele me conduz em triunfo. Ele já esteve no meu futuro. Eu não temerei. Ele cuida de mim. Ele é o meu Pai. Toda boa dádiva e dom perfeito vem dele. Ele é o meu provedor. Ele é o meu sarador. Ele me ama. Ruge como leão. O justo é intrépido como o leão. Amém? Hebreus 4,16 diz assim. Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu me achego como diante de Deus, irmãos? O justo se achega como diante de Deus? Com confiança. Você é um filho, você não é um mendigo do seu pai. Você chega com confiança. Minha filha pode não ter um tostão no bolso, irmãos. Ela não tem conta bancária, não tem nada no nome dela. Mas quando ela precisa de alguma coisa, ela nem sabe se o salário ainda está na conta, se já acabou. Ela não sabe de nada. Mas ela chega com confiança para pedir. Porque conhece o pai que tem. E sabe que é filha. Ela não chega com medo. Ela não chega se sentindo indigna. Será que eu posso pedir? Será que eu não posso pedir? Não. Ela chega dizendo, estou com fome. Eu tenho certeza que alguém vai providenciar a comida para mim. Estou com fome. Não sabe quem vai cozinhar, quem não vai cozinhar. Na verdade, estou com fome. Não sabe quanto custa. Eu estou com fome. Por que tem essa ousadia? Porque é filha. E tem uma filha ali balançando a cabeça. E tem consciência que a provisão vem dos pais. Amado, seu pai é o seu provedor. E Ele quer que você chegue com confiança, com ousadia diante dEle, sabendo que o trono dEle é de graça.
tem favor para a sua vida, tem graça para você. E Ele diz: olha, venha, e não venha com medo, não venha com timidez, venha com confiança, junto do trono da graça, e venha o quê? Receber. Vem igual vem um filho mesmo. Como é que o filho vem? Pai, venha receber, com a mão estendida para receber. Receber o que, Vanessa? Misericórdia. E encontrar graça. Para quê? Para socorro em ocasião oportuna, quando você precisar. No momento da sua necessidade, é o momento da sua oportunidade. Diga: a minha necessidade é a minha oportunidade. A minha necessidade é a minha oportunidade de me achegar diante de Deus com ousadia para receber graça e misericórdia. Veja, irmãos, que lindo. Se eu fosse escrever, eu dizia: irmão, quando você estiver em necessidade, você se chegue diante de Deus. Mas Deus diz: olha, no momento oportuno, no momento da sua oportunidade, se chegue diante de Deus. É a oportunidade de você usar a fé e ver os milagres e a provisão de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Em Hebreus mesmo, vai em Hebreus 10, 19 e 20. Irmãos, creia, viu? Creia, porque o nosso Deus é poderoso. Eu vou contar um testemunho aqui, me lembrei agora. Teve um ano aí, no início do ano eu me lembro, que eu queria, Deus trouxe no meu coração o desejo de Hebreus 10, 19 e 20, de mandar 2 ofertas. Eu tinha no meu coração 2 valores. Uma oferta deveria ir para Euclides da Cunha, para um pastor que nós conhecemos lá, e a outra oferta era para um pastor que nós conhecemos em Manaus. Eu queria mandar 2 ofertas. Eu estava orando e Deus trouxe no meu coração um desejo de ofertar na vida dessas 2 pessoas. E aí eu fui falar com meu esposo, ele disse: Nessa não tem condição nenhuma. Eu não estava trabalhando na época. Ele disse: não tem condição nenhuma da gente fazer isso agora. Não dá. Eu falei: ok. Eu fui orar, irmãos. Senhor, o Senhor trouxe no meu coração, eu chamo a existência esse valor, orando. Passou alguns dias. Eu recebi o valor exato para as 2 ofertas e o dízimo, sabe, somando. Era o dízimo e as 2 ofertas. Quando eu peguei na mão, foi um adiantamento de algo que eu ia receber no futuro. Adiantou um pagamento. Quando eu peguei na mão, eu disse: meu Deus, eu não estava esperando, né? A gente fica logo feliz. O Espírito Santo falou: lembra? Eu digo: eita, lembro, Jesus. Fui fazer os cálculos, irmãos, era exatamente o dízimo e as 2 ofertas. E eu me alegrei em Deus. Chame a existência, irmãos, provisão para a sua vida. Creia, Deus manda recurso, Deus manda estratégia, Deus manda ideias, Deus manda presentes. Não limite a Deus, porque suas orações são desse tamanho. Quando orar, ore por você e ore para Deus dar mais, para você poder abençoar pessoas. Quando orar, ore assim, irmãos, porque o seu Deus é abundante. Deus mandou por mim um recurso. Quando a gente mandou, o irmão respondeu: irmão, eu estava orando por esse valor e Deus se moveu na terra. Deus faz assim, irmãos, Deus ainda faz assim. E eu não trabalhava não naquela época, mas Deus mandou, porque Ele é fiel. Então não limite a Deus não. A Deus não diz assim, que na sua oportunidade de você precisar de um milagre, você vá até Ele, faça exatamente como Ele falou. Chegue com ousadia, chegue com confiança diante do seu Pai e ore. E receba misericórdia e graça nesse momento de oportunidade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Abra, por favor. Agora nós estamos quase terminando. Está na hora mesmo. Deixa eu ver aqui, vou escolher um versículo, me dê um segundinho. 2 Coríntios. Vamos terminar com esse texto. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18. Aleluias.
2 Coríntios 4, 16 a 18. Diz assim: por isso não desanimamos. Diga: eu não desanimo. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O justo vive pela fé. Como é que é a vida de alguém que vive pela fé? Ele não atenta nas coisas que se veem. Ele atenta nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. De que é que a Bíblia está falando, irmãos? A Bíblia diz que tudo que existe hoje foi criado por algo que não se vê. A palavra de Deus criou todas as coisas. E a Bíblia chama a gente a viver pela fé atentando. O que é isso? É prestando atenção nas coisas que a gente não vê, no que a palavra diz para nós, nas promessas de Deus, que são tão tremendas para nossas vidas, que são superiores, que são tão grandiosas. A gente precisa atentar para a palavra, para algo que a gente não vê, atentar para Jesus, que a gente normalmente não está vendo, mas crê, sabe que Ele é real, e Ele e a palavra são um só. A gente tem que atentar para essas coisas que a gente não vê, e não atentar para as que a gente vê. Porque se a gente bota o nosso olhar sobre as coisas que a gente está vendo, você vai ser tentado a ficar em tristeza. Você vai ser tentado a achar que está em derrota. Você vai ser tentado, irmãos, a desanimar. Mas Paulo diz: nós não desanimamos. Como, Paulo, você faz isso? Eu me alegro, eu sei que a tribulação é leve e momentânea. Como, Paulo, você faz isso? Ele diz: o segredo é para onde eu estou olhando. O segredo é o meu foco. Foi ele que disse também, irmãos, que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé e correr nossa carreira. O segredo é para onde a gente olha, amados. A situação pode estar difícil, o problema está ali, você está vendo, mas a sua atenção não está no problema, a sua atenção está em seu Deus e na palavra dele, de quem Deus é e no que Deus diz. Eu estou vendo a dificuldade, mas a minha atenção não está na dificuldade. A minha atenção está em Deus e na sua palavra. Por quê? Porque aquela circunstância é transitória, vai passar. Você pode dizer para alguém do seu lado: vai passar. Vai passar. Vai passar. Mas a palavra permanece para sempre. Amém, aleluias. Vamos ficar em pé, glória a Deus.